Meus queridos e amados irmãos, que neste momento se faz presente aqui neste lugar. Em Mateus 3, versículo 11, que acabamos de ler, este livro, este capítulo e este versículo, trata-se do batismo. Batismo este que João Batista transmitiu, ensinou. João Batista, no deserto da Judéia, em um rio por nome Jordão, ele começou a ensinar. Todos que ali vinham a seu encontro, ele começou a ensinar dizendo: arrependei-vos e sede batizado. O batismo na qual ele ensinava era o batismo na água, para a remissão de pecados. O que é a remissão de pecados? O pecado que nós cometíamos no passado, antes do batismo, durante e após o batismo, seríamos perdoados. E ele disse ainda: eu vos batizo com água para arrependimento. Só que ele também disse que após mim vem outro, que este outro é mais poderoso. Ele estava profetizando a vinda do Messias. Ele estava profetizando a vinda do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio também para ser batizado por João Batista. E então ele disse que após mim vem outro, que este é mais poderoso do que eu, porque cujas sandálias não sou nem digno de se abaixar diante dos seus pés e desatá-lo. Olha só o que João Batista disse. Mesmo não tendo a total visibilidade, mesmo não sabendo que após pouco tempo da sua transmissão da palavra de Deus acerca do batismo, viria alguém para se deparar com ele, para se encontrar com ele. Mesmo ele não sabendo carnalmente, mas espiritualmente, ele estava totalmente direcionado pelo Espírito de Deus. Pois ele disse que eu não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará a vós com fogo e com o Espírito Santo. O único que tem poder de batizar com fogo e com o Espírito Santo se chama Jesus Cristo. O único. Nós, pastores, temos autoridade para batizar alguém, se assim queira e sentiu de ser batizado, mas como água, para arrependimento de pecado, para remissão de pecados. Mas Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, este tem todo o poder e toda a autoridade para batizar com o Espírito Santo e também com o fogo. Foi o que foi profetizado por João Batista, no capítulo 3, versículo 11 de Mateus. Vamos para o versículo de número 19, só que no capítulo 28, do mesmo livro de Mateus. Abra comigo aí sua Bíblia. Capítulo 28, versículo 19. Olha o que vai dizer: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Jesus Cristo, Ele instruiu, Ele designou, Ele mandou, Ele ordenou que o povo
pudesse fazer discípulo das nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Este batismo que Jesus Cristo mandou, ele é válido, ele é verídico, ele é verdadeiro. Então, se nós compreender o significado de Pai, Filho e Espírito Santo, que se resume em uma só pessoa, nós vamos entender que este batismo simboliza, significa em nome de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo na qual Jesus ensinou, instituiu e ordenou para que venhamos a exercer uma das funções eclesiásticas acerca do batismo. O batismo, meu querido, minha querida, irmão e irmã, que nesta noite se faz aqui presente, é muito importante na vida do crente. A partir do momento que nós confessamos Jesus como nosso Salvador, nós ainda não somos cristãos. Nós somos chamados de crentes, porque confessamos Jesus como nosso Salvador. A partir do momento que nós somos batizados nas águas e vivemos conforme os ensinamentos de Jesus, somos chamados de cristão. Cristão é aquele que segue uma doutrina cristã, uma doutrina de Cristo. Este é cristão. Se nós obedecermos o mandamento de Jesus, nós nos tornamos cristãos. E se nós não obedecermos ele, nós só somos somente um crente. É diferente o crente para o cristão. O crente é todo aquele que crê. O cristão é aquele que anda segundo as Escrituras, obedecendo. Olha o que vai dizer no livro de Marcos, no capítulo 1 e no versículo 4. Apareceu João Batista batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. João Batista aparece no deserto pregando o batismo de arrependimento para remissão. A partir do momento que você é batizado, você é perdoado dos seus pecados, porque você confessou um dos mandamentos que o Senhor Jesus Cristo mandou para que nós possamos obedecer. Você foi obediente em Jesus, confessando Ele e dando credibilidade que o batismo ele vem de um mandamento de Jesus. E se nós não obedecemos o mandamento de Jesus, nós estamos em desacordo com a Sagrada Escritura. Versículo 16, capítulo 16 do mesmo livro de Marcos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha o que a palavra de Deus fala acerca do batismo. O batismo tem a ver com a salvação? Sim. Quem crê e for batizado será salvo. Ele tem a ver com a salvação. Se você confessa Jesus Cristo como seu Salvador e não deu tempo de você se batizar, e logo este que confessou Jesus como seu Salvador, imediatamente ele veio a óbito, este recebe salvação. Por quê? Porque ainda não deu tempo dele se batizar. Igualmente aquele ladrão lá da cruz, ele confessa Jesus, sabe que somente Jesus ele tem discernimento
que somente Jesus salva. Ele foi batizado, ou seja, ele confessou Jesus como seu Salvador ali na cruz, mas ele não foi batizado. Ele foi salvo, porque Jesus Cristo disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem não foi batizado. Por que ele não foi batizado? Por conta que ali foi uma oportunidade única antes da sua morte. E imediatamente ele confessou Jesus. Não deu tempo dele se batizar. Mas para nós já é diferente. Para nós que temos mês, semana, anos de crente e ainda não tomamos uma decisão do batismo, falta a crença dentro de nós, falta a credibilidade em Cristo Jesus. Porque aquele ladrão lá na cruz não foi tempo para ele se batizar, mas eu tenho total credibilidade que se aquele ladrão lá na cruz ele não morresse naquele momento, ele fosse liberto, ele iria procurar um meio de se batizar sim, porque ele creu. Mas não é só crer. De acordo com Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10, crer com o coração e confessar com a boca. Crer com o coração para a justiça e confessar com a boca para a salvação. É necessário crer e confessar. A partir do momento que aquele ladrão creu, ele confessou Jesus. Só não deu tempo dele fazer valer a pena nele o batismo, por conta que imediatamente ele morreu lá na cruz do Calvário. Mas para um homem que confessou Jesus, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, 2, 3, 4, até 10 anos sem se batizar, é porque ainda não entrou a crença dentro do coração dele, é porque ele ainda não tomou uma decisão profunda com Cristo para a obediência. Irmãos, aquele que não é batizado, ele está em desobediência para com Deus. E os desobedientes, a Bíblia diz que eles não irão herdar a vida eterna. Se você crê, logo você vai tomar uma decisão de se batizar, após o confessar. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, é o que a Bíblia está dizendo. Mais um versículo, Lucas 3, versículo 3. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Quem era este? João Batista. Capítulo 7, versículo 29 e 30. E todo o povo que ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizados por ele. Tem alguém que rejeita o batismo ainda hoje, assim como o povo incrédulo daquele tempo, fariseus, judeus, doutores da lei, que rejeitaram e tomando sobre si uma condenação por conta que ele não quis obedecer o mandamento de Jesus acerca do batismo, sendo batizado por João Batista, recebendo sobre si a repentina condenação por conta de rejeição. Rejeitou a não ser batizado por João ali no Rio Jordão. João capítulo 3, versículo 4 e o versículo 5. Disse-lhe Nicodemos: como podes um homem nascer novo, sendo já velho, pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer?
Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui nós estamos entendendo que alguém não entendeu o significado do batismo. Nicodemos era um homem muito importante naquela região. Ele se depara com Jesus e Jesus instrui Nicodemos acerca do batismo, dizendo que aquele que não nascer de novo, este não terá parte no reino de Deus. E Nicodemos, mesmo que sem entender, ele disse: mestre, mas como pode um homem sendo velho tornar a entrar no ventre da mãe e tornar a nascer? Jesus explica no versículo 5. Jesus responde: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é que Jesus Cristo estava dizendo para ele? Jesus Cristo estava dizendo para Nicodemos, se você não se arrepender e ser batizado nas águas, tornando a nascer da água, que simboliza o batismo, e do Espírito, que simboliza a santidade, a santificação, não pode entrar na vida eterna. Foi então que Nicodemos começou a compreender o que Jesus Cristo estava falando. Jesus Cristo não estava falando da pessoa tornar a entrar no ventre da mãe e tornar a sair do ventre. Não, muito pelo contrário. Jesus Cristo estava ensinando a forma do batismo. Ele estava dando a instrução batismal. Ele estava dando uma instrução para Nicodemos e aqueles que ali estavam por perto, que aquele que não nascer da água, que é o batismo, e do Espírito, que é a santificação, ele não pode entrar na vida eterna. Se você confessou Jesus, mas você desobedece o mandamento de Jesus, que é o batismo, você não é digno do reino do céu. Se você confessa Jesus como seu Salvador, crê que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele tem o poder de salvar o homem do pecado e dar salvação para a vida eterna, mas você não tomou decisão, ou mesmo que tomou decisão, mas vive da qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer finalidade de vida, das formas errôneas do pecado, falta crença ainda, falta credibilidade ainda. Se você foi batizado, se você creu em Jesus, se você confessou Ele como seu Salvador, sabe que somente Ele, entende que somente Ele tem o total discernimento que somente Ele é o Salvador e o Senhor da sua vida, mas você vive da prática do pecado. O batismo não adiantou, o crer em Jesus também não adiantou, porque a vida que leva mostra quem realmente a pessoa é. A vida que a pessoa leva, cheia do pecado, cheia da malícia, cheia de adultério, fornicação, lascívia, coisa semelhante a esta, tudo isso determina quem realmente a pessoa é. O batismo é importante? É. O batismo é essencial na vida do crente? É. Mas não importa, não adianta a pessoa ser batizada e viver todo o tempo na prática do pecado. O pecado é algo que separa o homem de Deus. O pecado é algo que divide o homem de Deus. Deus, ele não se conforma com o pecado. Por isso que o homem crente, o cristão que foi batizado, foi remido, purificado, comprado, lavado pelo sangue de Jesus, ele deve, não só tem, mas como deve, não só pode, mas como deve, de se desviar de tudo aquilo que se chama pecado. Atos dos Apóstolos,
capítulo 2, versículo 38. Abra comigo aí sua Bíblia. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e o versículo 38 vai falar sobre o batismo. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vocês ou de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O mesmo que João Batista transmitiu, o apóstolo Pedro está transmitindo. O mesmo que João Batista transmitiu, o mesmo que Jesus Cristo ensinou, mandou, estipulou, deu ordem, é o mesmo que João Batista estava fazendo. É o mesmo que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, estava fazendo. Pedro, ele disse para aquele povo que estava ao seu encontro para receber instrução sobre o batismo, ele disse: arrependei cada um de vós e sede batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Versículo 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Quase 3.000 pessoas foram batizadas pelo simples ensinamento do apóstolo Pedro acerca do batismo. Romanos capítulo 6, versículo 3 e o versículo 4. Ou não sabeis que todos quanto fostes batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que somos ou fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim ó Deus, nós também em novidade de vida. Todos nós que recebemos o batismo na pessoa de Jesus, somos batizados na sua morte, simbolizando a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Por que eu digo a morte e a ressurreição? Porque quando o líder religioso, quando o bispo ou o pastor, ou alguém que vai transmitir o batismo para que alguém possa ser batizado, aquela pessoa é submergida sobre a água de um rio com água corrente, e ao ser submergido ou afundado completamente, a pessoa está decretando que essa pessoa está morrendo para o mundo, ou seja, largando tudo que se chama pecado e trazendo em si uma ideia de que agora, quando se levanta da água, trazendo a santificação para a sua vida, a ressurreição de Jesus ao morrer e ser ressuscitado. O batismo simboliza isso: morte e ressurreição. Morte para o pecado e viver para Cristo. Morte para o mundo e viver para Deus. Isso que simboliza o batismo nas águas.
Gálatas, capítulo 3, versículo 27 e o versículo 28. Porque todos quanto foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós que somos batizados em Cristo, nós já temos se revestido de Cristo, ou seja, em nós habita a soberania de Cristo, habita a unção de Jesus na nossa vida. Não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, ou seja, não há judeu nem grego, porque Deus não faz acepção de pessoas. Não há pessoas que são estranhas e nem pessoas que são conhecidas. Todos quanto sentiu de ser batizado, essa pessoa irá receber o batismo. Não há judeu nem grego, não há servo nem livre. O que significa isso? Nem é servo nem livre. Tanto faz a pessoa que está livre, que nem nós estamos aqui, sentimos de ser batizado, e nós iremos ser batizados, quanto também aquelas pessoas que vivem dentro dos presídios, presos, servos ou livres. Não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, tanto servos quanto livres, quanto presos, todos quantos que ouvirem a palavra de Jesus acerca do batismo e quiserem ser batizados, não temos que recusar a batizado. Não há macho nem fêmea, por quê? Porque não faz Deus acepção de pessoas, tanto homem quanto mulher. Se sentiu de ser batizado, receba o batismo no nome de nosso precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios, capítulo de número 4, versículo número 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O batismo que a Bíblia está dizendo é o batismo da pessoa de Jesus. Se nós somos batizados nele, em nome dele, nós somos batizados com um só batismo, e não existe outro. Jesus Cristo é o nosso guia. Ninguém irá ao Pai senão por ele. É por nome dele que nós somos batizados. De acordo com Mateus 28, 19, de acordo com Atos dos Apóstolos 2, 38, de acordo com Mateus, no capítulo 3, versículo 11, de acordo com esses versículos, nós vamos trazer os ensinamentos sobre o batismo, ensinamento batismal. E todos quantos sentiram de ser batizado, receba primeiramente um ensinamento sobre o batismo, e após esse ensinamento a pessoa creu e logo ela é batizada. Colossenses capítulo 2, versículo 12: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando nós somos batizados, nós somos sepultados. O nosso egoísmo, o nosso eu, os nossos pecados são lançados no mar de esquecimento. Deus nos perdoa através e após o batismo. Hebreus capítulo 6, versículo 2 diz assim: e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. A doutrina do batismo, a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos, e o juízo eterno. Nós entendemos que o Senhor Jesus, Ele doutrinou acerca do batismo. Ele mandou e ordenou acerca do batismo.
e por todo o mundo, diante de todas as nações, fazendo discípulos de todas elas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Crede no Senhor Jesus Cristo. Arrependei, ou seja, arrependei-vos e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, este foi o ensinamento sobre o batismo. Pessoas recém-convertidas devem receber este ensinamento acerca do batismo. Pessoas que confessaram Jesus há pouco tempo, ou pessoas também que há muito tempo confessou Jesus, mas ainda não tomou decisão de ser batizado. Essa pessoa precisa ser batizada. Essa pessoa precisa ser um membro do corpo de Cristo, para que a partir daí ele possa tomar a ceia. No mês de abril, que já se aponta, falta 3 meses para o mês de abril, é o dia ou o mês da ceia, determinada por Deus. Deus determinou a ceia, a Páscoa, no mês de abril. No mês de abril é o dia determinado por Deus para fazermos a Páscoa, para celebrarmos a Páscoa. E a pessoa, antes que tome do pão e do vinho, essa pessoa deve que ser casado, essa pessoa deve que ser batizado para tomar a hóstia, para tomar a Eucaristia, ou seja, para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, meus queridos, nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo, o único que pode nos salvar, Ele deu ordem para que nós possamos se espalhar pelo mundo todo, fazer discípulos das nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Se coloque sobre seus pés. Vamos louvar a Deus. O hino 243 da harpa cristã, perdão, 263. Aleluia. E amados irmãos, vamos se colocar sobre o nosso joelho nesta noite, para que nós possamos orarmos ao nosso bendito Senhor e despedirmos desta noite para nossos lares. Aleluia! Louvado seja Deus! Soberano Pai, eterno e excelso Deus, de
debaixo da tua graça, debaixo do teu poder e sob a direção do teu Espírito. Estamos aqui, Senhor meu Deus, reunidos mais uma vez na tua casa, para nesta noite, Senhor, falarmos das tuas grandezas, mesmo através desta oração, Pai. Que o teu nome seja glorificado, exaltado e magnânimo, não só agora, mas que seja para toda a eternidade. Pai querido, Deus misericordioso e Deus amoroso, queremos te agradecer, Senhor, pelos louvores na qual o Senhor tem concedido para que nós possamos entoar diante da tua presença. Receba cada um deles, Senhor, de bom grado diante do teu trono, ó Pai celestial, Deus do poder e Deus Espírito Santo. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, na qual o Senhor tem determinado nesta noite, para que nós possamos transmitir a tua santa e genuína palavra. Querido Deus, agora despede de todos nós, levando-nos debaixo das tuas mãos sanadoras, debaixo das tuas santas asas poderosas, Pai. Leva todos nós para nossos lares, debaixo, Senhor, da tua graça, e nos conduz pelo teu Espírito, Pai, para que nós possamos, cada tempo, a cada momento, sermos obedientes na tua genuína e poderosa palavra. Querido Deus, eterno Pai, pois é o que peço e por fé te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Estenda suas mãos assim.